Muito bem. Então, vamos começar o nosso devocional de hoje, tá? Como é que ele vai funcionar, pessoal? Como é que vai funcionar o nosso esquema? Eu vou trazer o conteúdo do devocional, né? Nós iremos meditar em uma passagem bíblica, vamos usar algumas ilustrações, algumas ferramentas para que a gente possa se aprofundar no texto, tá? Enquanto isso, vocês podem interagir livremente no chat. Eu só não prometo que vou conseguir interagir com vocês nesse momento, porque eu tenho uma certa dificuldade em conseguir me concentrar em mais de uma tarefa. Então, eu vou tentar me concentrar mais no devocional, mas aí o João vai ajudando aí a gente e ele vai interagindo com vocês, tá? Alguns pontos que sejam importantes, talvez a gente possa ressaltar aqui na call. Mas não se preocupem, pessoal, porque depois desse momento de devocional, nós iremos trazer um momento de, podemos chamar de trabalhando juntos, né? Que é o momento que vamos trazer umas 3 perguntas sobre o texto, o tema de hoje, e nós vamos conversar em cima dessas 3 perguntas, como é que nós podemos trabalhar aquilo que a gente aprendeu. E aí vocês sintam-se à vontade para responder essas perguntas no canal de texto, aqui mesmo por call, tudo bem? E aí no final a gente vai encerrar com aquela oração. Combinado? Beleza. Combinado. Certo. Qualquer coisa, João, é só você cuidar aí da área, tá? Você cuidar do pessoal aí pelo canal de texto. Meus queridos, o texto de hoje que nós iremos meditar se encontra aqui. Peraí, Ah, não, Rian, eu não tenho TDAH. Na verdade, eu tenho algumas dificuldades na minha saúde mesmo, na minha saúde emocional, psicológica. Eu tomo alguns remédios e isso acaba dificultando a minha concentração, a minha memória, entendeu? Mas eu te compreendo bem e eu sinto muito que você tenha TDAH, tá? Eu vou procurar até ser mais didático aqui na call para que você possa conseguir assimilar bem o assunto. Você e todos os nossos amigos. Tudo bem? Vamos lá. O texto de hoje, se vocês me permitem, eu quero pegar um texto aqui e usar numa versão que eu gosto muito. Vou copiar e vou postar aqui para vocês darem uma olhada. Aqui. O texto diz o seguinte, peraí, só um momento. Oi. Certo. O texto diz o seguinte, disse ele à multidão, se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Para que você possa entender bem o que o texto ele quer falar para nós, eu quero trazer uma ilustração para vocês. Existe um livro que, inclusive, ele é bem conhecido. Não sei se vocês já leram, mas eu vou postar aqui a imagem desse livro para vocês. Aqui. Quantos conhecem esse livro? O Médico e o Monstro. E o Estranho Caso de Dr. Jekyll e Sr. Hyde. Esse livro, ele conta a história de um doutor, no caso é o Dr. Jekyll, que está fazendo alguns experimentos. Na verdade, ele está criando uma droga. E essa droga, ela
é capaz de, quando uma pessoa ingere essa droga, ela acessa os impulsos mais profundos da alma e da mente de um ser humano, não é? Então, todo ser humano, segundo o Dr. Jekyll, ele possui um estado primitivo. Ele possui um ser que é grotesco e que é muito monstruoso, não é? Os nossos instintos e desejos, paixões. E essa droga, ela revela esse monstro, ela bota esse monstro para fora, entende? E aí ele tomou essa droga. E quando ele tomou essa droga, eu vou até aqui, eu vou postar aqui a foto dele. Esse é o Dr. Jekyll. Caso alguém esteja nos ouvindo, pelo áudio que nós estamos gravando, é só você pesquisar o nome do livro, tá certo? E esse daqui é o Dr. Jekyll. E aí ele tomou a droga, e aí ele se transformou nesse rapaz bonito aqui, ó, no Mister Hyde, não é? Hyde é uma palavra que é derivada do inglês, hide, e significa ocultar, esconder. E esse nome ele faz muito jus ao que aconteceu com o Dr. Jekyll. O Dr. Jekyll, ele era um homem simpático, um homem civilizado, não é? E muito inteligente. Mas quando ele tomou essa droga, o seu monstro interior, ele veio à tona. Ele saiu para fora. Suas paixões, seus temperamentos desordenados, tudo saiu para fora. E ele começou a fazer o terror por aí. Olha que coisa. Então o que acontece? Da mesma forma como o Dr. Jekyll ele teve essa experiência com seu eu monstruoso, uma pergunta que eu faço para cada um de nós é: será que nós também não temos um monstro dentro de nós? Será que eu e você não temos um, um Yehud, um João, um Rian, uma Jazz que está escondido ali no nosso interior, mas esse ser pode ser um ser muito, como eu posso dizer para não ofender? É assustador? No sentido de que todos nós, meus queridos, sabemos quem nós somos. Todos nós sabemos do monstro que temos dentro de nós. Todos nós andamos com máscaras por aí pelo mundo, escondendo a nossa verdadeira identidade. E a pergunta que eu faço é: se você tomasse essa droga hoje, que tipo de monstro viria fora e apareceria para as pessoas? Entenderam? Então, o texto de hoje fala sobre a necessidade de aquele que quer seguir a Jesus negar a si mesmo, também tomar sua cruz e segui-lo. E quando se fala que nós devemos tomar nossa cruz, o que que isso quer dizer? Vocês sabem que no tempo do Império Romano, uma forma, eu acredito que a forma principal que eles usavam para executar a pena de morte era justamente a crucificação, não é? E nisso, eles diziam que, na verdade, eles mandavam essas pessoas que iriam ser crucificadas carregarem a própria cruz até o local de morte. Então, quando Cristo ele usa essa figura de que nós devemos carregar uma cruz e segui-lo, Cristo ele está falando da necessidade de eu e você crucificarmos o nosso eu. Esse eu que é pecaminoso,
é mau, corrupto e que é um claro contraste com a natureza amorosa de Deus. Todos os dias nós devemos crucificar esse eu, todos os dias, não é? E eu quero trazer um pensamento que, quando eu li esse pensamento, eu me emocionei um pouco pela profundidade do pensamento. É um rapaz também que ele é muito bonito. Deixa eu ver se eu tenho a foto dele. Não, não tenho, mas eu vou pegar aqui para vocês. Só um minutinho. Aqui. Esse é um dos pais da igreja chamado João Crisóstomo, não é? E eu fui ler um comentário dele a respeito desse versículo. Eu gostaria de parafrasear o que ele disse, não é? O que ele comentou em cima desse texto. Ele disse algo assim, que Deus, né, no caso o nosso Senhor Jesus, na sua bondade que é amorosa, ele não deseja que as pessoas sirvam a ele de má vontade ou por constrangimento, não é? Mas somente aqueles que têm de fato vontade própria e que são gratos, não é? Na verdade, aqueles que têm vontade própria, aqueles que querem de fato servi-lo, eles vão fazer isso e serão gratos por isso, não é? A caminhada de seguir a Cristo não deve ser um fardo, mas deve ser algo prazeroso, não é? Ele continua que o chamado de Deus, né, o chamado de Cristo, não é coercivo, não é algo invasivo, não é? Mas é algo persuasivo, bondoso e amoroso. Isso fica muito nítido quando o próprio Cristo ele diz no começo: se alguém quiser, se alguém quiser me seguir, né, faça isso aqui. Se alguém quiser, entendeu? Então, uma coisa que nós devemos deixar claro, duas coisas, né? A primeira coisa é a necessidade de nós crucificarmos o nosso eu. Mas o segundo ponto é que essa essa jornada ela não deve ser um fardo. Eu não devo sentir um constrangimento ou me sentir até mal psicologicamente ao fazer isso, né? É claro que vai ser uma jornada difícil, mas se você pedir para Deus para que Ele possa derramar sua graça no seu coração, para que você venha desejá-lo de todo o seu ser, para que você tenha prazer em segui-lo, você vai fazer isso. Vai doer? Vai, mas vai ser recompensador. Vai ser uma jornada que você vai desfrutar da de Deus, certo? E uma coisa que é muito bacana é uma música que ilustra muito bem essa experiência cristã. A experiência de nós crucificarmos o nosso monstro, o nosso eu. Eu vou compartilhar com vocês. Eu acredito que vocês já conheçam ela. O nome dela é O Maior Vilão Sou Eu. Não me lembro quem é a cantora dessa música, mas eu sei que ela é muito, muito famosa. Mas eu vou postar aqui a letra para vocês. Estão vendo? Eu vou ler aqui para vocês acompanharem. Na minha história, Cristo é o mocinho. E na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim mesmo, perdão, ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou.
Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar para a cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Então, se vocês me permitem dizer, o maior inimigo, o seu maior inimigo, não é Satanás. Não é. Não é as circunstâncias, não é os seus obstáculos. O seu e o meu maior inimigo é o nosso próprio eu. Nós somos os nossos próprios inimigos. Porque é nós que acabamos nos conduzindo a esse caminho da morte, da perdição e da escuridão. Mas se nós nos entregarmos a Deus, para que Ele venha crucificar o nosso eu, assim como Cristo foi crucificado, que possamos ser crucificados em Cristo Jesus, que o nosso eu venha a ser sepultado, assim como Cristo foi sepultado. E assim como Cristo ressuscitou no terceiro dia, em glória, que possamos nascer para uma nova vida. Uma vida plena, espiritual e santa também. Uma vida que se assemelhe à vida de Deus. Amém? Amém. Muito bem, então. Eu vou fazer o seguinte. Agora vai ser um momento que nós iremos interagir. Eu vou trazer as perguntas, eu vou ler e vocês podem respondê-las aqui pelo chat ou, se vocês quiserem, vocês podem responder por cá, tá? Deixa eu pegar aqui, é o momento da aplicação. São 3 perguntas. Copiei, vou colar aqui. E... Certo. Primeira pergunta. Conte-nos, quais são as suas experiências na sua jornada pela busca pela semelhança com Jesus, não é? Nessa jornada que cada um passamos, como tem sido ela? Como é que tem sido esse objetivo de você procurar ser mais santo, ser melhor espiritualmente, ser melhor como ser humano, ser mais semelhante a Jesus? Você tem alguma experiência? Você pode contar. 2. Você deseja nos contar umas de suas vitórias sobre o seu eu nessa jornada? Então, se você tinha algum obstáculo e pela graça de Deus você conseguiu vencer, você deseja compartilhar com a gente? Quem sabe isso possa até servir de consolo para alguém que esteja passando por uma situação semelhante. E 3, o que as pessoas que o que pessoas que ainda estão presas em um obstáculo podem fazer para viver intimamente em união com Jesus? E vocês sabem que na nossa jornada, em alguns momentos podemos nos encontrar presos, né, diante de algum obstáculo. Então, diante disso, o que é que nós podemos fazer para que nós possamos superar esse obstáculo? Né? Um obstáculo, por exemplo, possa ser um pecado de estimação, a falta de motivação e você ter uma intimidade com Deus, ou o excesso de coisas que você tem no seu dia que não te permitem ter essa intimidade com Deus, ou até mesmo a sua ansiedade e a sua dificuldade em fazer essas atividades espirituais, entendem? Então, vocês podem escolher uma pergunta, duas, pode ser as três. Fiquem à vontade para responder, tanto por texto, tanto por call também. Tudo bem?
Enquanto o pessoal vai escrevendo, acho que o Ria está escrevendo ali. Se o pessoal também quiser falar por microfone, ou escrever, também fiquem à vontade. Ou até se quiserem pensar mais para poder responder e ver o que vocês vão querer falar. Eu posso, acho que, compartilhar um pouco, né? E, assim, em relação a primeiras experiências na minha jornada na busca de semelhança com Jesus, foi... O começo foi bem difícil. Assim, eu não sou um crente tão velho assim, né? Eu não converti com 15 anos, né? E, e eu não tinha nenhuma pessoa para me mentorear espiritualmente, ninguém para me guiar, para ser uma liderança espiritual. Então, para mim foi extremamente confuso, né? Eu comecei lendo a Bíblia e tal, e uma das primeiras dificuldades talvez foi isso, né? Criar um hábito de leitura da Bíblia e tal, e depois algumas outras coisas que eu tive que lidar, que era também, além de ler a Bíblia, entender que aquilo que eu estava lendo era necessário de refletir na minha vida também, porque eu estava lendo, eu estava entendendo, e daí tinha muita coisa que eu lia e quando eu falava, olha, o que está escrito aqui não tem a ver nada com o que tem aqui, né, mesmo, né? Com o que tem na minha vida. Então passou por esse processo de confrontamento, né, de negar a si mesmo, como a gente está falando. Então é um grande processo, né? Então a gente precisa da graça de Deus em todos os momentos, né? Para essa entrada, que é quando a gente ouve o chamado, a gente responde ao chamado de Deus, mas também enquanto a gente caminha, também até o final, né? Então a, o Evangelho, a salvação, ela percorre toda a nossa vida, né? Não só o início, mas do começo ao fim. Então, para mim, quanto mais eu tenho me colocado diante de Deus e reconhecido a necessidade disso, mas eu tenho visto a minha plena incapacidade de ser como Jesus sendo eu mesmo. Então, eu me coloco diante de Deus, né, do Espírito Santo, e o Espírito Santo me capacita nesse sentido, né, me capacita a não fazer aquilo que eu faria, mas fazer aquilo que Deus me conduz a fazer, né? Então, é um processo de reconhecer a minha minoridade diante de Deus e isso é extremamente desagradável no primeiro momento, né? E é bem desagradável. E daí, mas quando a gente realmente se assume isso e reconhece a nossa minoridade, a gente consegue então andar de acordo com Deus, a gente consegue andar em colaboração com o que Deus tem para nossa vida, que não são planos de desgraça, mas são coisas boas. E Ele mais do que qualquer outra pessoa quer o bem para nossa vida. Então, passa por todo esse processo, né? É um grande processo, né? E até falar assim, para quem tá com vergonha que tá gravando, vocês podem escrever. Não precisa falar, não necessariamente, tá? O que fica escrito não fica gravado, tá? Não vai ficar gravado o chat. E, mas enfim, é bem difícil. Mas cada vez que a gente pode, principalmente através da igreja, dos irmãos, de pessoas até aqui no Discord que têm colaborado tanto nessa caminhada, facilitou muito, né? Facilita muito, porque andar sozinho realmente não é fácil, né? Mas por isso que Cristo vai lá e institui a igreja, assim, né? E por isso que a gente até fala muito nisso no servidor, sobre a necessidade da reconciliação, né? Sobre como a gente preza pela reconciliação dos homens entre si, da comunidade de fé e dos homens para com Deus, né? Enfim, que dá tempo das pessoas pensarem. Como eu falei, acho que o Yehud não tem TDAH, mas eu tenho. Então, assim, se eu deixar assim, eu me confundo total. E vou falando. Vai ter dado um tempinho, acho que a gente já escreveu ali já. Ah, mas eu tenho um certo déficit de atenção, então eu tô no time também. Ria, nós só iremos gravar para os membros do servidor, porque tem alguns membros que não podem participar pelas ocupações, e aí a gente quer disponibilizar o devocional para eles de alguma forma. Ah, tá. Então assim ficou mais tranquilo.
Tudo bem. A jazz ela está terminando. Enquanto isso, eu acredito que eu posso contar uma experiência. Se bem que essa questão de nós não conseguirmos responder por causa das nossas dificuldades, tá tudo bem, é compreensível, né? Mas eu pensava em coisas que eram bem. Eu não tinha em mente pedir para vocês contarem experiências grandíssimas, sabe? Mas experiências que podem ser bem vitórias, qualquer tipo de vitória na nossa jornada. Por exemplo, eu posso contar o que está acontecendo agora comigo, né? A minha dificuldade na minha vida de devoção, oração, leitura da Bíblia, é a minha saúde. É claro, tem o meu eu, né? O nosso eu realmente não gosta dessas coisas, mas eu tenho dificuldades de saúde, né? Eu tenho algumas faltas de vitaminas no meu corpo e tenho essas dificuldades mentais, psíquicas. Então, eu acabo tendo essa dificuldade em, por exemplo, sentar numa cadeira, pegar a Bíblia e lê-la, né? Então, eu preciso ser muito criativo e dinâmico para que eu consiga. Mas, por exemplo, Sim. e uma coisa que eu estou enfrentando agora é a ansiedade, né? Eu estou ficando ansioso, apareceu isso agora. Se não é uma coisa, é outra que aparece para me atrapalhar. E agora aparece ansiedade. Quando vem ansiedade, eu não consigo fazer muita coisa, né? Mas, por exemplo, uma vitória que eu estou conseguindo, estou no processo, é justamente esse propósito que eu fiz de todo dia de manhã me jogar na água gelada da praia, daqui de perto de casa. E é uma grande vitória porque eu chego em casa cheio de energia e motivação para fazer os afazeres, para estudar algumas coisas, para conversar com Deus, não é? Para fazer aqui algumas coisas do Discord. E deixa eu ver aqui. Você Inclusive, também mora, oi? você também mora perto da praia? Sim, sim. Você também? Ah, eu não digo que eu moro perto. Tipo assim, na minha cidade tem uma divisão, lá do praia e lá do morro. Eu moro no lado do morro, então, tipo assim, tem uma avenida assim na frente. Entendi. Então, hum, eu me perdi aqui. Você estava falando sobre banho, sobre você chegar em casa com energia. Ah, sim. Inclusive, pessoal, eu estou começando a trabalhar de uma forma bem light, né? Dando uma aula particular para uma pessoa, né? E tem sido ótimo, né? Então, para mim, é uma vitória da minha experiência pela busca pela semelhança com Jesus, porque buscar semelhança com Jesus, meus queridos, não é simplesmente ser uma pessoa de oração. É você buscar essa semelhança em todos os aspectos da sua vida. Em você ser um ótimo trabalhador, como Jesus foi, um ótimo filho, né? Ou uma ótima pessoa na sociedade, na escola também, não é? Em você ser proativo, você ser talentoso com seus dons, não é? São grandes vitórias que você tem e que contribuem para a sua saúde espiritual também. A vitória seria essa, né? A energia que eu estou tendo para honrar a Deus através do meu tempo e também para me aproximar dele, através da oração, dos estudos da Bíblia e tudo mais. Tudo bem, eu acho que. Deixa eu ver. Ah tá, peraí, me confundi. Eu achei que alguém já tinha escrito mais alguma coisa aqui. Fiquem à vontade, tá, gente, para abrir o microfone, para escrever. Não sei se o Rian ia falar, acho que antes de você iniciar, você ia falar alguma coisa, Rian? Você tinha aberto o microfone?
Eu acho que ele tá eficaz. Nós podemos fazer o seguinte. Ah, ela colocou. Ela respondeu. Olha só, a já escreveu um textão bonito ali. Quer que eu leia, Yehudi? Eu posso ler. Beleza. Diz o seguinte aqui. Sobre as experiências da jornada dela, ela diz que em outra oportunidade, de maneira mais detalhada, de forma mais sucinta, posso dizer que as experiências que mais me ajudaram a enxergar minha necessidade de estar me moldando à imagem de Cristo veio através das correções de líderes e direcionamentos recebidos pela própria palavra. Então, o que ajudou muito a Jazz nesse processo de conformidade com a imagem de Cristo foram as orientações de seus líderes e da própria palavra de Deus, não é? Pois mudou totalmente a minha mentalidade, ela continua, e concepção sobre a fé. Hoje entendo que a maturidade espiritual nos permite crescer em entendimento do quão pecadores nós somos. Graças a Deus, Deus. Que bom que Deus ele usou pessoas e a própria palavra dele para que você pudesse estar crescendo nesse processo de semelhança com Deus. A segunda pergunta é se ela deseja contar alguma vitória que ela teve, né? E o que ela diz é desenvolvimento pessoal possibilitado pelo agir de Deus, dentro da área profissional e na convivência com o corpo de Cristo. Ela seguiu aquela linha de pensamento que eu propus, né? Que essa vitória ela pode se estender em todas as áreas da nossa vida. Uma delas foi o desenvolvimento pessoal dela, né? O seu desenvolvimento também na sua área profissional, né? E a sua convivência com a igreja, né? E terceiro, o que as pessoas, em relação às pessoas que enfrentam algum obstáculo, o que elas podem fazer para superar esse obstáculo, né? E aí ela cita A.W. Tozer, que se pronuncia, eu acredito que sim. Ela pronuncia ele, e se vocês não sabem, é costume dela fazer isso. Ela sempre cita esse teólogo. Eu acredito que ele é reformado, inclusive, né? E ele diz o seguinte: nada torce e deforma mais a alma do que uma concepção baixa ou indigna de Deus. Conhecer a Deus é essencial e ter o entendimento de que buscar a Deus não é opcional, mas sim uma necessidade que é muito importante. E eu concordo totalmente, James. Inclusive, isso foi muito profundo. E você foi na raiz do obstáculo. Se uma pessoa, um dos obstáculos que a pessoa pode ter é justamente uma concepção errada de Deus, um espantalho que a pessoa tem de Deus, né? Uma imagem distorcida. E uma vez que a pessoa tem essa imagem distorcida, ela não vai entender o amor de Deus por ela, o seu carinho, a sua benevolência, e ela vai ver a vida cristã como aquilo mesmo que o João Crisóstomo ele trouxe para a gente, né? Como uma vida de um fardo, né? Algo que nos constrange, né? E a gente faz as coisas por má vontade. Então, isso foi muito profundo. E nós agradecemos muito pela sua contribuição e pela sua participação. Foi ótimo, certo? E ela colocou um versículo para finalizar o pensamento dela. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amém por isso. Né? A base de tudo, até mesmo da obediência, é justamente o amor. Então, meus queridos, eu agradeço muito pela presença de vocês.
Foi muito ótimo estar aqui com vocês e nesse momento nós podemos encerrar. E uma atividade prática que eu posso deixar para vocês, para nós, é que nós possamos estar em oração pelas nossas dificuldades nessa jornada e também pelos nossos objetivos. Que todos nós possamos buscar crucificar esse eu para que possamos nascer para uma nova vida. Uma vida que seja a vida de Cristo. Que possamos estar em oração por isso. Amém? Amém. Muito bem. Eu vou encerrar com uma oração, então. Tá? Peço que me acompanhem e vamos orar, conversar com o nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, nesse momento nós queremos entregar as nossas vidas, os nossos corações em Tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece as profundezas e as camadas mais fundas da nossa alma e sabe muito bem quem realmente somos. E nós precisamos, Senhor, nós que estamos doentes pelo pecado, precisamos da Sua intervenção, da Sua cura, Pai. Venha nos curar. Venha, Senhor, crucificar as nossas paixões, as nossas tendências pecaminosas, nossos temperamentos desordenados e tudo aquilo que é contrário ao Teu amor. Venha crucificar o nosso eu. E uma vez que o Senhor nos esvazia de nós mesmos, que o Senhor possa nos encher com a vida de Cristo. Que Cristo possa passar a habitar em nossos corações, para que tenhamos vida e uma vida de vitória, de sucesso, uma vida plena, uma vida de amor. E nos momentos em que nós tivemos as nossas recaídas, as nossas dificuldades, nossos pensamentos de desistência, que o Senhor possa nos acolher com seu terno amor, olhar em nossos olhos e nos consolar, e dizer que está tudo bem, é importante que a gente continue a jornada, porque em breve esse pecado ele vai terminar, e que o amor de Deus ele vai estar em nosso coração em todo o processo. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu me despeço aqui de vocês. Não sei se o nosso amigo João tem algo para falar, mas é isso, pessoal. Muito obrigado. E na próxima semana nós iremos estar trazendo mais eventos de devocional, oração e até mesmo de entretenimento. E nós contamos com a participação de cada um de vocês. Combinado? É isso mesmo, gente. Então, a partir da semana que vem, a gente vai buscar trazer mais atividades para vocês aqui e para poder edificar a vida de vocês, para poder abençoar a vida de vocês. E a gente vai ficar muito feliz com a participação de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento, tenham tido um bom proveito. Deus tenha trabalhado no coração de vocês e continue trabalhando também após, nas meditações, nas reflexões, nos seus devocionais, suas orações. Então é isso, agradeço muitíssimo a presença de vocês e tanto eu como o Yehud somos bem gratos. E agradeço pelo Yehud aqui, né, por fazer, ministrar a palavra aqui pra gente. Muito obrigado, irmão. Amém. Que Deus ele possa nos abençoar.